Olá, pessoal! Continuando nossos estudos sobre controle da poluição atmosférica, gestão da qualidade do ar. Me chamo Leonardo Roinaski, sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, nas aulas passadas a gente estudou um pouquinho sobre meteorologia da qualidade do ar, turbulência atmosférica. A gente agora entende um pouquinho qual que é o papel da turbulência na dispersão dos poluentes, né? Então a nossa aula de hoje é especificamente sobre isso. Continuamos na meteorologia, né, aplicada à qualidade do ar, mas hoje estudaremos maneira de quantificar essa turbulência. Isso é muito importante. Estamos interessados em estudar a turbulência atmosférica para compreender a dispersão dos poluentes e o motivo pelo qual as plumas em determinado momento flutuam mais ou flutuam menos, dispersam mais ou dispersam menos. Este é um evento com extrema turbulência, por exemplo, que vejam que a pluma se espalha, serpenteia e tem uma eficiência muito grande na dispersão dos poluentes. Então, esse ambiente é bastante turbulento. Já nesse, a turbulência parece ser um pouco menos acentuada e não existe aquele serpenteamento ou mudança de direção tão brusca. Agora, ela começa a se intensificar. Uma das maneiras de conhecermos a turbulência na atmosfera é através da realização de medições de temperatura em cada altitude da atmosfera, a chamada sondagem, ou então perfilamento da atmosfera. A gente então mede em diversos pontos e conhece a temperatura, estabelecendo um perfil de temperatura vertical da atmosfera. Tá, mas espera aí. Como eu sei se é turbulento ou não turbulento? Bom, daí existe o conceito do perfil de temperatura da adiabática seca, que diz que se um volume de ar seco ou não saturado for elevado, sua pressão diminui, pressão atmosférica diminui com a altitude e a temperatura baixará devido à expansão. Ou seja, naturalmente, a gente perde temperatura ao subir na atmosfera, em altitudes mais elevadas. Esse processo, na verdade, ele nunca ocorre na atmosfera, ou raramente ocorre porque é uma situação ideal, né? E um volume de ar teoricamente isolado, sem que haja trocas de calor. Mas ele serve como referência, e a gente pode comparar esse perfil, que é o ideal, sem trocas de calor, sem a influência do Sol, e comparar com as medições reais de temperatura, para saber se aquela situação ela é muito instável ou é um pouco mais estável, certo? Lembrando sempre que sempre existe turbulência na atmosfera, ou ela é convectiva, ou ela pode ser também mecânica. Então sempre existe um pouco de turbulência na atmosfera, devido à baixa viscosidade do ar, que facilita com que haja essas movimentações, né? Então o ar ele não resiste muito ao movimento, certo, do fluxo. Então, para saber quantos graus a temperatura cairá, a gente usa a primeira lei da termodinâmica. Na primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna do sistema ela é função do calor e também do trabalho. Considerando um processo adiabático, então a variação da energia interna do sistema ela é igual a zero. Logo, a nossa equação se reduz a variação da pressão em relação à altura ela é igual a menos ρ g dz. No caso, é a altura, né? A variação da altura na atmosfera. Se trabalharmos um pouquinho com as equações 1 e 2, temos que a variação da temperatura em função da altura, dt dz, ela é igual a menos a densidade do ar, gravidade, sobre o calor específico a uma pressão constante. Então, a gente sabe que esses valores da parte da direita da equação são constantes. Olha que o sinal é negativo, né?
Então a gente tem que o valor aproximado da variação da temperatura em função da altura da atmosfera, né, ela é aproximadamente menos 0,98 a cada 100 metros. Ou seja, então, a temperatura cai menos 0,98 graus a cada 100 metros que eu subo na atmosfera, se eu considerar uma condição adiabática, sem trocas de calor, né? E também sem considerar a influência do Sol. Se plotarmos um gráfico onde y é a altura da atmosfera e x é a temperatura, no gráfico o gradiente de temperatura da adiabática seco fica como esse. Então eu vou fazer aqui, né? dt dz esse perfil a gente utiliza como referência, ou seja, a gente deduziu, vocês percebem que foi numa condição ideal, onde a gente considerou sem trocas de calor, sem influência do Sol, e só por a influência da gravidade essa temperatura vai cair em função da altura da atmosfera. Então, naturalmente, ele já vai cair. Então, se ele cai naturalmente numa condição ideal, a gente vai chamar como esse perfil é de adiabática seca ou neutro. Então, todas as situações que acontecerem na realidade, a gente pode comparar com o caso ideal. Se soltarmos um balão, uma sondagem, ou medirmos a temperatura da atmosfera em um dia normal, e encontrarmos um perfil de temperatura que se comporte assim, nessa situação temos que esse perfil de temperatura, a atmosfera está instável. Então todas as condições que o gradiente de temperatura for mais acentuado, né, do que o gradiente neutro ou adiabática seca, isso quer dizer que a atmosfera está instável ou mais turbulenta. A comparação entre neutralidade e instabilidade pode ser feita utilizando uma panela com água, onde a primeira não tem aquecimento na superfície e a segunda tem um aquecimento da superfície, provocando então a convecção e fazendo com que a movimentação seja turbulenta. E se a gente medir a temperatura da atmosfera e encontrarmos um gradiente de temperatura assim, nessa condição estamos falando de uma atmosfera estável. Então tudo que acontece daqui para cá, ou seja, a variação da temperatura, ela é menos acentuada, decai menos, né, em função da altura, estamos numa atmosfera estável. Então também podemos chamar esses perfis de superadiabático e subadiabático. Então tudo que tiver abaixo, né, no caso, inclinado para cá, do gradiente da adiabática seca, temos turbulência. No caso superadiabático, instável. Tudo que estiver, no caso, para esse lado da curva do perfil da adiabática seca, então temos que é um perfil estável e subadiabático. Ok? Também existem as condições na atmosfera isotérmicas, onde a temperatura não varia em função da altura. Então é o gradiente isotérmico. E por último ainda existe o perfil de inversão, ou seja, quando inverte, quando eu aumento a temperatura ao subir na atmosfera. Então isso aqui, inversão. Todas as condições que estiverem daqui para cá são subadiabáticas e são de estabilidade. E aqui a dispersão dos poluentes ela é prejudicada. O poluente não se espalha tanto.
e se acumula mais na atmosfera. Em uma condição de inversão, a mistura é ainda menos eficiente, certo? Geralmente, os perfis instáveis superadiabáticos acontecem quando existe radiação solar, ou seja, existe um aquecimento da superfície da Terra que faz com que aquele calor, né, no caso, seja transferido para uma massa de ar ali embaixo, e como ele aqueceu e ele é menos denso que a camada de cima, acaba acontecendo esse movimento, né, essa turbulência, essa convecção que eu expliquei nas aulas passadas. Já por um outro lado, num perfil isotérmico, ou seja, a temperatura de uma camada ela é igual àquela que está lá em cima, então a tendência é que não exista um movimento, que não existe essa diferença de densidade, não existe essa convecção. E a turbulência nessas situações são majoritariamente de origem mecânica. As condições de neutralidade acontecem geralmente quando existe um vento muito forte, céu nublado e forte mistura mecânica. Já as condições de instabilidade acontecem em forte radiação, vento fraco e temperatura elevada. Nessa condição a gente tem uma mistura bem veloz, no caso bem acentuada, dos poluentes na atmosfera. A condição de inversão é um caso particular de estabilidade e ela merece bastante atenção, principalmente quando essa inversão térmica acontece perto do nível do solo, que prejudica bastante a ascensão dos poluentes e dispersão dos poluentes para as camadas mais altas da atmosfera, acontecendo então a diluição e redução das concentrações. As condições de inversão ocorrem principalmente no amanhecer e entardecer. São nessas horas, por exemplo, que acontece, no caso, um resfriamento daquela camada do solo. Aquele solo está mais frio do que a camada mais alta da atmosfera, certo? Então, quando vai chegando no final de tarde, como o fato de que a superfície da Terra resfria mais rápido, então quer dizer que ela vai perdendo calor mais rápido e, no caso, o ar fica mais quente do que aquela camada, no caso, bem perto da superfície do solo. Então, acontece essa inversão, onde a temperatura é mais alta lá em cima do que aqui embaixo, perto do solo. Nós estudaremos um pouquinho mais essa altura da camada limite, ou altura de inversão, nas próximas aulas, assim como o comportamento das plumas de dispersão, de acordo com esses perfis, né, de temperatura. Então, relembrando, instabilidade, turbulência forte. Estabilidade, turbulência fraca. Isso não quer dizer que não é turbulento, porque na atmosfera sempre existe turbulência, como a gente já falou nas aulas anteriores. E existe também a turbulência de origem mecânica, ok? Tá, mas Leonardo, o perfil de temperatura ele é sempre retinho, assim como você desenhou no quadro? Não, raramente ele é. Em algumas partes ele até pode ser, mas esse perfil ele é bem irregular, né? Ao a gente pesquisar essas temperaturas ao longo no caso da altura da atmosfera, ao levar essa altitude. Então esse perfil ele varia bastante. E vou mostrar para vocês um caso real. Utilizando essa página aqui do NOAA, que tem as radiosondagens de diversos lugares do mundo, a gente consegue ver esse perfil de temperatura da atmosfera em diversos aeroportos espalhados no mundo. Eu vou deixar o link dessa página na descrição do vídeo. Então a gente pode procurar, por exemplo, dados, né, de uma determinada faixa aqui, né, no caso de um período. Eu posso escolher aqui, então eu vou escolher do período do mês 3, no caso de 2020, e eu vou procurar. E eu posso pesquisar também quais são as estações que eles possuem medições, né? Então eu vou aqui, ó, quero ver a lista? Sim, quero ver a lista de radiosondagens. E aqui existe uma lista, né, de pontos de medição dessas sondagens, que geralmente são em aeroportos, porque é muito importante conhecer a turbulência, né? Então a gente vai lá e pesquisa. Indo bem para baixo, a gente encontra as sondagens do Brasil. Eu vou selecionar aqui de Florianópolis, aonde eu estou. Clicar. E aqui aparecem os dados.
a primeira parte dos dados é um cabeçalho e a parte de baixo a gente começa a ter as medições, né? Onde tem a pressão, a altura, a altitude, né? A temperatura do ponto de orvalho, a direção do vento e a velocidade do vento. Então a gente sabe que essa primeira parte aqui é apenas informação, né, da estação de medição. E a partir daqui eu tenho os dados. Então aqui nível de pressão, aqui é altura, aqui temperatura e ponto de orvalho. Então vejam o que acontece, né? Sai de uma altura então de 5 metros e então foi lançada a sonda, né? E a partir disso então eu tenho decaimento. Esses dados com 9999 representam dados que foram perdidos ou foram medições inconsistentes. E a partir daqui vocês conseguem ver já que realmente a temperatura decai. Opa! E chega a uma determinada altura que a temperatura aumentou de novo. Então, nessa faixa aqui, a gente tem uma inversão térmica, né? Então, eu vou plotar para vocês no gráfico para vocês observarem isso melhor. Eu utilizei as bibliotecas Pandas, NumPy e Matplotlib para fazer essas figurinhas. Então, eu criei um subplot onde o primeiro gráfico eu apresento a temperatura, né, em função da altitude, no caso em Y a altitude e em X a temperatura, né, medida pela sondagem, e embaixo eu apresento o gradiente de temperatura em função da altitude. Então vejam, né, que a temperatura realmente tende a cair, né, com a altitude, como é de se esperar, né? Só que em alguns momentos, ao invés de ela continuar descendo, tem pontos em que ela tem inversão térmica, como aconteceu aqui, né? E o sinal, no caso, vira positivo. É aí que mora o problema. Se essa inversão térmica acontece perto do nível do solo, então essa dispersão no nível vertical, né, nesse sentido vertical, ela fica limitada, como se fosse uma capa, né, que impede que o poluente se disperse para uma camada mais alta aqui na troposfera. Pessoal, a nossa aula de hoje chegou ao fim. Espero que tenham gostado e até mais!